Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e tunou seu carrinho? A Blizzard trouxe novidades sobre o patch 11.1 Undermined, que é o próximo grande patch de War Within. E sim, é o patch mais GTA da história do World of Warcraft. GTA chegou no WoW antes do GTA 6 ser lançado, porque a gente vai mexer com um cartel, vai ter um carro que a gente vai poder customizar, fazer drift, entre outras coisas. Então se você sempre quis ver o Thrall dirigindo de maneira irresponsável e atropelando o pedestre, ou então ver os seus personagens favoritos do WoW negociando aquelas coisinhas proibidas ali numa sala, ou talvez sempre quis imaginar o Thrall num clube noturno com homens peludos, sua hora chegou, cara. Esse patch não vai trazer tudo isso, né? Mas pelo menos a gente pode imaginar. Mas falando sério agora, galera, esse patch ele tá sensacional. Seja pelas coisas que a gente já sabia que ia vir, que é a história dele, que envolve goblins, que isso é muito World of Warcraft, pela rede nova, pela masmorra, mas principalmente pelas mudanças que eles estão trazendo para, na minha opinião, alguns problemas que o jogo tinha, principalmente quando envolve conteúdo de temporada, como por exemplo Raid e Mítica Mais. E eu adianto, cara, teve coisas que eles trouxeram que é genial, é bom realmente resolve vários problemas, é realmente bom. E eu vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo, falar de todas as novidades que a gente já sabe. Bora pro conteúdo, mas não se esquece, cara, deixa o likezinho no vídeo, comenta, se inscreve no canal, isso faz toda a diferença pra mim e não custa nada. Bora lá! Com relação ao conteúdo mundial, a gente vai para Undermined e a gente vai conhecer mais sobre uma cidade que a gente sempre soube que existiu na lore do WoW, mas nunca teve a oportunidade de ir para lá e conhecer sobre a cultura dos Goblins. Lá também a gente vai poder se unir a um entre 4 cartéis que vão existir e ganhar cosméticos, montaria, recompensas ajudando eles. Também escolher um cartel vai modificar a maneira que você interage com o conteúdo mundial. Além disso, a gente vai ter o Drive, que é uma das grandes promessas desse patch, que é uma mudança em como a gente enxerga montarias de chão. Você vai ter carros que vão ser possíveis ser customizados em cor, em aparência, ser tunados, como mudar a maneira que você faz o drift. Você vai poder escolher entre aceleração e velocidade, por exemplo, e customizar o carro do seu jeito. Galera, aqui rapidamente uma opinião sobre isso. Primeiro, nada é mais World of Warcraft que Goblins, cara. Então assim, tudo isso é muito legal. Mas tem duas preocupações que eu acho legítima e como influenciador eu preciso passar para vocês. Primeira dela, uma certa parte do público fala que você pode estar desviando demais o foco do tema da expansão, que a galera gostou da lore, da Xal'atah, do Void, enfim, e indo meio que para um filler. Isso pode acontecer, como não pode, depende de como eles vão linkar o Galwix, a história que tá acontecendo lá, com a história principal, mas é um risco, tipo o episódio da mosca do Breaking Bad, em que você foge o tema, faz uma história paralela pra depois voltar pro rumo, só pra encher teu saco, sabe? Essa é uma preocupação legítima, mas eu acho que se a Blizzard for inteligente, ela consegue facilmente passar por isso. Outra preocupação que é legítima é o seguinte: a gente teve uma história curta do Gaslow, do Gasganete, que ele conta que a ideia do Gasganete é mudar um pouco em como a Horda enxerga os Goblins, porque por muito tempo o Goblin foi visto como trapaceiro, o ganancioso, aquele lá que você não pode confiar, e por isso ele nunca cresceu nos ranks da Horda, sempre foi visto como inferior. E a proposta do Gasganete é mudar essa filosofia dos Goblins. Galera, eu não acho ruim isso, tá? Eu acho que esse é um bom fio condutor para um líder, pro líder do Goblin. Acho que os Goblins já tiveram por muito tempo um líder que não é moralmente muito bom, que é o Galwix. Eu acho que tentar inserir um líder para mudar o pensamento dos Goblins é legal, desde que, aqui é muito importante, os Goblins não aceitem facilmente e talvez nem aceitem a ideia dele. Esse é o problema, é se o Gasganete aparecer com essas ideias e todo mundo de repente concorda, e todo mundo de repente você começa a ter uma mudança na questão de como os Goblins se comportam. O legal seria se a história do Gasganete fosse tipo um Don Quixote, cara, um ideólogo, um cara que quer muito uma mudança positiva, mas que na prática acaba não dando certo. Pra mim, essa seria grande história, que seria muito boa a história se fosse assim. Qual é o problema? O problema que eles podem cometer aqui é se disneyficarem muito os Goblins, assim, fazer tudo muito poético, muito fofinho, muito brincalhão,
Quando, pra mim, a maneira que você tem que tratar um patch que trata de goblins é que esse patch tem que ser politicamente incorreto. E aqui não é nem na Blizzard, cara, é as empresas de jogo em geral. Elas têm tido recentemente medo de ir no politicamente incorreto. Cara, isso aqui é um jogo, isso aqui... Quando eu falo politicamente incorreto, é corrupção, ganância, trapaça, conceitos morais questionáveis. É isso que eu espero ver num patch de Goblin. Eu espero um pouquinho mais de maturidade na hora de contar a história. Não uma história fofa, uma história... é engraçadinho. Então esse é um medo que eu tenho, mas que se eles souberem trabalhar muito bem, esse pode ser, em questão de lore, um patch brilhante, maravilhoso, muito foda. E isso se reflete na própria raid, porque cara, eu tenho uma opinião muito positiva dessa raid. É claro que tudo isso aqui é especulação, a gente não jogou ainda, mas eu acho que essa raid tem potencial, o nome dela vai ser Liberação de Undermine, de ser uma das melhores raids do jogo. E inclusive a última raid tematicamente foda que o jogo teve foi Castelo Nata, com a questão lá vampírica e tudo mais. Eu acho que essa raid ela tem chance de bater em questão de temática com Castelo Nata. Eu tô pondo potencial nessa raid. É uma raid de 8 chefes e que a gente sabe que vai ter uma montaria que você vai pegar no CE matando Galux, que é essa montaria aqui, que é bem diferente, você vai assim, e a gente vai ter também uma montaria de dinossauro que a gente vai pegar fazendo uma luta ali. E cara, aqui vem uma parte genial, genial, isso aqui é genial mesmo, isso aqui cara, aplauso, sério mesmo, a gente critica muito, mas também elogia quando tem que elogiar, e aqui o cara que pensou nisso, aplauso pra você. Eles vão colocar pra gente renome na raid, e associar os dinars com isso, cara, isso resolve tantos problemas na raid na minha opinião, cara, isso me despertou o interesse de raidar novamente. Cara, muito foda. Bom, o renome, ele vai ter 20 renomes pra você pegar. A gente não sabe como vai ser adquirido ainda, mas imagina que vai ser matando o chefe. O sistema por si é genial. Primeiro, você vai poder ganhar buff de dano e cura nos renomes 4, 7, 10, 13, 16 e 19. 3% de buff por renome. Igual é na Season 1 de The War Within, só que aqui eles vão estar atrelados ao renome, que fica mais legal mesmo, mais visual. E cara, se a gente for associar o quanto que você foi buffado nessa Season com relação aos 3% nesses renomes, dá pra imaginar que provavelmente a gente vai estar ganhando um renome por semana, é a ideia deles assim, sabe? Então 20 semanas de raid você completa ali mas isso tudo é especulativo. Além disso, você vai ter chance de ganhar runas gratuitas, você vai ter skip na raid, você vai ter portal para raid no sistema de renome, você vai ter dinar nos renomes 17 e 19, você vai ter mais utilidade, por exemplo, vai durar mais a tua poção, os teus consumíveis, vai ter títulos, montarias nesse sistema de renome. Mas cara, pensa numa coisa muito foda. Lembra que renome é do bando de guerra? E dinar tá no renome, ou seja, você raidou com o teu main, chegou ali no renome 17, 19, todo o alt que você for jogar vai ter direito a 2 dinars para se equipar. Pra quem não sabe o que é dinar, você compra um item da raid num NPC com ele, e esse item da raid vai ter um track próprio que vai até 16, mas vai chegar ao level máximo. Então assim, você vai poder upar esse item ao level máximo, pegar 2 itens de graça com o teu alt. Isso é sensacional, alt friendly sendo colocado em prática de fato. Cara, de novo, palmas pro cara que pensou nisso. E não é só raid que traz novidades boas, as masmorras também trazem. A gente sabe que a gente vai ter uma nova masmorra, que é a Operação Floodgate, que vão ser 4 chefes, e a gente vai ali em Fosso Ressonante, naquela usina que tem lá, impedir que os goblins inundem o Fosso Ressonante. Com isso, a gente sabe também quais são todas as masmorras que vêm na Season 2. A gente vai ter a Operação Floodgate, a gente vai ter as 4 masmorras originais de War Within que não vieram, que é o Priorado da Chama Sagrada, o Viveiro, Fenda Chama Negra, Hidromelaria Cinza Gris. Além disso, a gente vai ter retornando Operação Mecagão Oficina Workshop, terceira vez que ela volta, tem tantas vezes que não repetiu ainda. Mega Mina, bacana, e a mais polêmica de todas, Top. Por que a mais polêmica, cara? Aqui, cara, o pessoal não gosta que critique e tudo mais, mas eu tenho que criticar, eu sou um cara honesto, cara. Eu elogio quando tem que elogiar e critico quando tem que criticar. Se você viu o podcast que eles anunciaram tudo isso da Blizzard, oficial da Blizzard, tem uma cena constrangedora, não sei se vocês perceberam, que é quando o dev que tá lá anuncia Top. E cara, não é culpa dele, eu não tô aqui pra hatear o cara não. Cara, coitado desse cara. Ele na verdade é responsável por trazer a Zona Nova, não é parte desse cara decidir quais masmorras voltam. E aí quando ele vai anunciar, meio que num excesso de sinceridade, parabéns pra ele por isso, ele fala: e eu vou pedir desculpa pra vocês, pra falar que Top vai voltar. Ele literalmente pede desculpa pra dizer que Top vai voltar. Sorry about the order of pain. Sorry about the order of pain. Cara,
se o cara tem que pedir desculpa pra anunciar uma coisa que vai vir, por que essa coisa tá vindo pra começar? Cara, é óbvio que top é pior Masmorra de Shadowlands. Assim, claro que isso é muito opinativo, mas existem características de top que fazem ela ser ruim. A primeira delas é que ela tem aquele boss que tira 2 caras pra duelar. Essa mecânica pra Mítica Mais não é bem-vinda. Ela tem um monte de fatores que atrapalham, um monte de coisa que não é bacana em Mítica Mais. Essa é uma dungeon extremamente de single target. As pessoas, em geral, que fazem Mítica Mais, têm uma preferência por dungeons em AoE, mais divertido no geral. Enfim, e é uma masmorra caracteristicamente tida como ruim de Shadowlands, e você tem tantas boas pra vir. Eu não quero aqui nesse vídeo ficar falando sobre isso, mas é que eu achei meio constrangedor o cara pedir desculpa no anúncio que top tá vindo, sabe? Mostra que não devia ter vindo, mas enfim, cara. É um detalhe ruim perto de muita coisa boa que veio. E aí, cara, eu preciso falar das mudanças mais maravilhosas que tiveram com relação a Mítica Mais. Muita coisa que veio até agora foi importante e vai somar. Principalmente, cara, isso não é novidade de agora, que veio pro patch das Ilhas Sirênicas, é a mudança com relação à aquisição de brasão. Eu não vou citar tudo isso, mas eles melhoraram a quantidade de brasão para você conseguir upar os seus itens, entre outras coisas, e isso vai carregar para Season 2, o que é muito bom. Só que agora eles trouxeram mudanças na estrutura da masmorra que realmente vai ajudar. Tem coisas muito boas e tem coisas que não são tão boas assim, mas no geral é muito positivo as mudanças. Primeira coisa de tudo que eu preciso falar para vocês, que não tem nada a ver com mudança de estrutura. Pela primeira vez na história do World of Warcraft, primeira vez, pra mim isso é muito importante, a gente vai ter a montaria do KSM que não é um recolor, não é um recolor. Cara, isso pra mim é muito grande, isso pra mim denota uma outra coisa, cara. Não se ofenda que eu vou falar aqui se você é um cara que me critica, me chama de chorão. Só que assim, como eu tô há mais ou menos um mês fazendo críticas, teve um cara que até comentou, você tá um mês chorando. Cara, eu tô só há um mês criticando uma coisa que já tá 4 meses errada. Mas enfim, muita gente fala de choro. Vou ser sincero com vocês, o KSM não ser recolor e todas as mudanças que eles estão trazendo, que eu já vou falar pra você, é sinônimo de que a coisa não tá legal. É sinônimo de que tem problema. Você realmente acha que eles estão trazendo essas mudanças porque o Batatinha, o insignificante do Batatinha, tá num vídeo do YouTube falando? E cara, eu sou a mosca do cocô da vaca, mas vamos pegar os caras maior, o Max da Limit, os caras gringo, sei lá, uns caras com mais de 100 mil de inscritos e tudo mais. Mas você acha que a Blizzard tá preocupada com o que eles estão falando? Que a preocupação da Blizzard é agradar streamer? Claro que não é. A preocupação dos caras... E não é Blizzard, toda empresa. É quando sai jogador e cai a grana, meu filho. É assim que funciona. Então se os caras estão mudando é porque a grana caiu, porque o jogador não curtiu. Porque a maioria não curtiu. E cara, pra mim isso é muito óbvio. O cara que chama de chorão, ele ignora a realidade, tá ligado? Ele não vê a realidade. Vai tentar pugar uma 11, uma 10, uma 12 e ver o tempo que você fica na fila pra tanque e pra healer. Como é que você fala que é choro, cara? Como que você fala um negócio desses? Presta atenção na realidade, pô, com todo respeito, cara. Mas enfim, vamos pro que interessa, né? Pela primeira vez, KSM não é recolor. Finalmente, isso é muito bom. Tiveram também algumas mudanças em afixo e eu vou citar o que é a melhor delas, a principal. Isso é grande, galera, isso é grande, isso é muito foda. Isso vai melhorar demais Mítica Mais. A astúcia de Xal'atath foi retrabalhada. A astúcia é aquele afixo da mais 12 que colocava um pulo, um salto de dificuldade, aumentando em 10% ali a dificuldade de uma chave para outra. E deixava aquela escada lá em cima. Isso não vai existir mais. No lugar, da 11 para 12 não vai ter nenhuma diferença. E a partir da 12, no lugar da dificuldade escalonar 10% por chave, ela vai escalonar 12%. O que pra mim é muito bacana. Porque o que faz? Lembra daquela curva que eu fiz? Que antigamente você ia devagarzinho, aumentando a dificuldade. E em Season de The War Within, você fazia assim, ó. Chegava na 12... a dificuldade é lá em cima, com isso eles vão suavizar a curva. Isso é gigante, cara, isso é muito bom pro jogo. Isso é uma excelente mudança. As outras mudanças com relação a Mítica Mais, não tem que ver, assim, eles vão mudar aquele afixo do Oblívio lá, não sabemos ainda especificamente como é que vai ser, aquele que vinha as bolas. Eles também modificaram aquele afixo que aparece a sombra da Xal'atath pra você matar. Agora, enquanto ela estiver lá, ela não vai estar aumentando a defesa dos mobs, só vai quando ela termina o cast, que vai ser de 15 segundos. Então, foi nerfado esse afixo, que é bacana, não ficar dando defesa enquanto ela tá viva lá, era um saco mesmo. Então, ótima notícia também. E aí, cara, essa é a parte mais polêmica, que é uma melhoria, mas é uma melhoria que não é bem o que a comunidade em geral, pelo menos eu queria, mas enfim, eu acho que já é um começo, que é um novo achievement, o KSL. Sim, a gente vai ter a lenda da pedra-chave, o Keystone Legend,
que quando você chegar a 2.850 de O, você vai ter como recompensa que toda a mítica mais que você termina fora do tempo, ela não vai abaixar abaixo de 12. Isso inclui o Great Vault. O Great Vault sempre vai te dar uma chave no mínimo 12. Isso quer dizer o quê, cara? Que se você chegou a 2.850 de O e você faz uma 14 e quebrar, ela vai quebrar para 13. Se você fizer uma 13 e quebrar, ela vai para 12, mas da 12 ela não quebra mais. Aí você tem um limite da quebra de chave. Isso ajuda uma galera muito específica, tá ligado? Não vai ajudar o casual, porque o casual nem chega a 2.850. Vai ajudar aquele cara que tá começando a puxar. Esse cara vai ter uma ajuda ali, tá ligado? Quando ele tá nas 12, nas 13 e não quer ficar quebrando, e depois não ajuda mais ninguém. Então é tipo um não deplete bem nerfado, assim, bem específico. Eu achei isso meio pai, assim. Eu acho que eles deviam experimentar uma season sem deplete. Eu ainda tenho essa opinião. Mas eu também entendo a galera que fala que a punição é importante, que tem que ter punição. Eu só acho que já tem punição. Eu ainda acho que não depletar seria melhor. Mas eu respeito eles por estarem começando a tentar alguma coisa diferente. E eu entendo também que uma mudança muito radical em Mythica+, ainda mais que eles estão com medo depois do insucesso da Season 1, uma mudança muito radical poderia trazer problemas, então eu até consigo entender eles nesse caminho, mas pra mim essa é a menos relevante de todas as mudanças, assim, de longe a mudança menos relevante com relação à estrutura de Mythica+. Delve também vai ter mudanças, a gente vai ter o Bran, que vai continuar, só que agora você vai poder colocar ele como tanque, você vai ter dois novos Delves, dois novos cenários, você vai ter mudanças dos cenários antigos que vão ter tema goblínico também. E agora, uma mudança muito curiosa, os Delves vão dropar brasão dourado, isso mesmo. A gente não tem ainda muita certeza como é que é, porque foi dataminado achievements, mas a Delve do nível 11 vai, através de algo chamado Gilded Stash, que eu não sei o que é, vai ter a chance de dropar brasão dourado. E a nível 8 vai ter chance de dropar brasão dourado através do tesouro do imersor, que é aquele tesouro que você dropa, que é raro. Então assim, vai dropar, não vai ser uma maneira de farmar. A 8 não vai ser uma maneira de farmar, vai ser uma coisa eventual. Eu achei isso legal e não vai atrapalhar nada do jogo. A Delve 11 da brasão dourado, eu gosto, mas tem gente que vai reclamar, que vai dizer que vai facilitar demais, que vai poder ficar spamando Delve e tudo mais. A gente não entende ainda como é que vai ser na 11, tá, galera? Não sabemos ainda como é que vai ser essa aquisição, se vai ser só terminal ou não, vai ter alguma coisa especial. Precisamos esperar para poder comentar melhor. E vai ter também uma nova montaria para quem fazer o modo Zekvir também. Com relação ao PvP, a gente vai ter uma nova arena, que é Gaiola da Carnificina, que vai ser bem pequenininha, e nós tivemos revelados a montaria de Gladiador, que é esse morcegão aqui, e as montarias viciosas, que você envolve você ficar fazendo ali, progredindo numa porcentagem, para você pegar esse peixonauta que tá aqui. Tier 7. Primeiro, cara, com relação ao catalisador, a gente teve uma mudança naquele Omni Token que você ganhava quando você fazia um dos objetivos, ou pegar 2k de IO, ou fazer 1600 de rating de PVP, ou terminar o último chefe heróico mítico. Isso mudou. Só que pode ser que o texto tá errado, cara, porque quando eles falam de Tier 7, eles falam que eles não pretendem alterar a maneira com que você adquire a sua carga do catalisador. Só que se isso aqui for verdade, altera. Então uma coisa está contrariando a outra. Mas nesse texto aqui fala que agora cada uma dessas conquistas, ou seja, 2k de O, 1600 de rate de PVP e matar o último chefe no heróico, vai te dar uma carga, não mais o token, o Omni Token, mas uma carga extra do catalisador. Isso é muito bom, cara. Quer dizer que o cara que faz essas 3 atividades, o cara consegue 3 cargas extras. Bastante coisa. Quer dizer que o cara na primeira semana, se isso aqui for verdade, o cara consegue pegar 3 peças de Tier 7 só com o catalisador. Completar o seu 4P rapidinho, cara. Eu acho isso legal, que valoriza o cara que faz todo tipo de conteúdo no jogo. Só que isso pode ser que tenha sido uma mal escrita, porque como eu falei, no tópico de Tier 7, eles falam que não pretende mudar a aquisição de catalisador. Eles pretendem que seja uma a cada 2 semanas, como é hoje. Enfim, vamos ter que esperar para ver. Com relação aos Tier 7, eu não vou comentar classe por classe, porque isso já vai ficar grande, não vai ficar enorme. Quais são as mudanças, só que eles vão usar um conceito que no 2P, nas 2 peças, você vai ter um buff que envolve a tua função, que pode ser DPS melee, DPS ranged, tanque ou healer, e no 4P aí sim vai ser algo específico para tua especialização. E nesse sentido, por exemplo, só para citar um exemplo, quando você pega o ranged DPS, a escrita que vai ser a escrita que vai conduzir isso é Jackpot. E aí o Jackpot, ele sempre vai vir para qualquer classe, dá um proc de uma habilidade e dá o seu principal buff, seu CD, seu principal CD ali. Mas vamos falar do que interessa, que é a aparência, cara. Eu vou fazer um vídeo só comentando as aparências, vou fazer com certeza. Aqui eu vou rapidamente passar pra vocês o que eu acho. DK, bonito, muito bonito, parabéns. DH, horrível como sempre, cara, parece um Warriors aqui. É melhor que o antigo, mas é ruim ainda. Druida, feio.
O ombro é a única parte que salva, feio. Evoker, medíocre, mas quem liga, cara, você nem vê. Caçador, feio como sempre, cara. O ombro é muito bonito novamente. Os ombros são muito legais esses tier sets. Mas, cara, o ombro parece de um DK. Eu quando eu comecei a folhar no Red, eu fiquei só apertando pra ir e não aparecia qual é a classe. Eu não identifiquei o caçador. De novo. Mago. Já teve muitos melhores assim. Meio esquisito, mas eu entendo pra algumas. Pra mago gélido, cara, esse de cristal azul, lindo, cara. O de cristal azul tá bonito, cara. Tá bonito. Monge. Pica, cara, meu Deus, que rolo. Cara, se eu vejo um cara com esse transmog, eu mamo, cara. Cara, tem um que é o Goku. Se você vê de trás, é o Goku, o laranja ali. Cara, olha esse azul, que coisa linda, cara. E, cara, esse branco aqui, cara, esse branco que tem aqui, meu Deus, cara, esse é de PVP. Cara, tem PVP. Mas se eu vejo um cara com esse mog aqui, ali na Dornogal, cara, eu ajoelho e mamo, cara. Eu ajoelho e mamo. Foda-se. Isso aqui é o sinônimo do poder, as tatuagens. Cara, melhor mog de monge, na minha opinião. Não sei se você vai achar que eu tô delirando, exagerando, mas eu acho um dos melhores mogs do jogo, cara. Pica pra caralho, que mog foda, caralho. Que é isso, porra? Meu Deus do céu, acho que eu vou jogar de monge healer, cara. Só vai pegar esse mog. Se bem que o branco tem que ver PVP, aí fudeu. Mas, cara, que coisa maravilhosa. Paladino meia boca, cara. Meia boca, feio, vamos ser sinceros. É que tem muito. O Paladino tem muito mog bom, cara, perto dos bons. E a mesma coisa o Priest. O do Priest, cara, eu até acho que teve uma hora sagrada bacana ali e tudo mais, mas é um. Cara, o Priest sempre tem mog foda. Pela primeira vez, pegaram um mog meia bomba ali. Rogue, cara. Eu adorei, cara. Parece que veio direto do Plunderstorm, eu sei, mas eu achei foda. Eu achei foda pra caralho. Pra mim, Rogue com o Monge são os melhores, cara. Bruxo, como sempre, bom, cara. Bom, eu não acho que tá no nível do Monge e do Ladino, mas eu acho que ficou muito bom. E, cara, olha a coloração desse ombro que pica, cara. Foda. Guerreiro, pra mim, junto com o DH, é o pior. Podre pra caralho. Como eles fazem mog ruim de guerreiro nesse jogo? Eles fazem sempre parecendo uma pedra, mecânico, sabe? Não faz aquele guerreiro clássico. Eu não gosto dos mogs de guerreiro no WoW, cara. Tenho dificuldades. Os antigos eu gosto, cara, mas esses recentes, assim, modernos, eu acho que eles sempre erram no guerreiro, cara. Não curti. Ah, faltou o xamãzinho, pô. Pulei o xamã. O xamã tá feio também. E já que a gente já falou um pouquinho de classes, cara, tivemos também mudanças de classe. Não vou também passar, eu vou deixar um link aqui com as mudanças, assim como os poderes dos Tier 7, vai estar tudo no link aqui embaixo. Só que eu vou só falar que druidas e holy priests vão ser extremamente retrabalhados. E outra mudança que envolve classe, essa bem importante, eles aumentaram o agro que o tanque gera, que é muito positivo. O tanque estava tendo problema para gerar agro, de fato, tá vindo um pouquinho tarde, né, mas eu acho que eles tinham ainda que buffar tanque, cara. Eles precisam buffar tanque, no real. Eu esperava ver algo assim, mas ainda tem tempo, cara. Tomara que eles buffem o tanque, não só buffem o agro que ele gera. Além disso, cara, outra novidade muito legal, nós vamos ter novos acampamentos do bando de guerra na tela de login. Vai ter ali eles vão remeter a Warfin, tem um lá que é da Alvorada, outro que é de Dornogal, outro que vai ser ali do Galwix, da nova raid, enfim. Eu só não entendi, pelo que eu entendi, você já vai ter você não vai adquirir eles no jogo, você já vai ter a opção de escolher. Se for assim, eu acho meio pai, acho que você podia adquirir eles na raid, fazendo o jogo em si, cara. Mas enfim, eles vão isso é legal que eles estão expandindo ali os Warbands, isso é sempre muito bom. E eles vão adicionar 20 grupos que você pode montar de 4 personagens, pra você ter vários grupos pra você selecionar quais vão ser aqueles que você quer na tua tela de login também, uma coisa legal. E por fim, mas não menos importante, algo grandioso de novo, e algo que agrada muita gente e desagrada outros. Mas eles tomaram esse caminho. Eles mataram o AUG. Será que mataram, na verdade? Mas eles nerfaram o AUG e assim, nerfar o AUG, convenhamos, não é nenhuma novidade, né, cara? Convenhamos, cara, isso é uma coisa que acontece toda hora. Só que dessa vez parece ter sido um nerf importante. Basicamente, o buff, o poder de Ebon, não vai mais afetar tanque healer. Ou seja, numa chave, ele vai afetar só o próprio AUG e mais 2 jogadores que são os DPS. E isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa mesmo. Você não vai ter mais o buff de cura e de defesa que o Ebon Might dava pro tanque, e nem o aumento do dano que o tanque e o healer davam graças ao AUG. Isso é muito grande. Para tentar balancear as coisas, o Close as Clutchmate, que era uma passiva que fazia com que o poder do Ébano e o Sopriônico fossem 25% mais eficientes fora da rede, ele vai estar voltando, ou seja, vai buffar essas duas habilidades do Evoker
fora da raid para compensar o fato dele não estar buffando mais 2 pessoas. E isso é uma coisa que é interessante, porque quando o AUG surgiu, galera, ele nunca mais saiu do meta, ele sempre tá no meta. Isso gera muito hate em cima dele. E é muito difícil, de fato, você balancear uma classe como essa, justamente por isso, porque ele buffa tanque e healer, buffa sobrevivência do tanque, buffa cura do healer, buffa dano do tanque, buffa cura do healer, e é muito difícil balancear isso. Então, existe uma perspectiva aqui disso afetar muito o AUG. Só que existem... Mas talvez não, porque uma das coisas que é mais importante do AUG, isso é quase que fundamental em chaves altas, é a escama que ele usa no tanque, e às vezes até em DPS. Essa escama ele vai continuar tendo para dar suporte. E aí tem um outro questionamento que a galera que joga de alt vai fazer, mas pô, eu não sou uma porra de um suporte, vocês não querem? Porque o questionamento que pode rolar é o seguinte: você nerfando o AUG para não buffar mais tanque e healer, você não tá transformando ele num mero aumento de DPS a mais, como se fosse num DPS. Tem gente que acha que esse é o caminho, acho que o caminho é até deletar o AUG. Muita gente acha isso, inclusive. Mas tem gente que gosta da gameplay do AUG. E tenho certeza que fazer isso piora um pouco a gameplay. Porque eu vi uma entrevista de um cara que é o top AUG. Ele fala que o que ele gostava de jogar de AUG é justamente a sensação de que ele ajuda o grupo inteiro. Que ele dá suporte pra todo mundo, que as pessoas se sentem bem jogando com ele. E esse feeling pode diminuir com isso. Isso pode inclusive até matar o AUG. E se você mata uma classe que é tão difícil balancear como o AUG, por que ela existe, tá ligado? Então... muito difícil esse caminho que eles tiveram de ter um suporte no jogo e só um suporte. Talvez a solução seja adicionar mais suporte, talvez não. Talvez a solução seja realmente não ter suporte. Talvez, não sei qual que é a solução. É muito difícil arrumar uma solução para isso. Isso aqui é a verdade. E eles estão tentando coisas diferentes, mas assim, fato é que isso entra no combo de querer agradar os jogadores de Mítica Mais, porque convenhamos, a maioria das pessoas não jogam de AUG do que jogam com AUG. Eu não tô hateando o AUG, cara, eu não tenho nada contra AUG, mas a maioria das pessoas não jogam de AUG, então elas não querem, elas se irritam de ver uma classe toda hora no meta, e você ter essa possibilidade de não estar no meta, a maioria das pessoas preferem assim. Então, meio que essa mudança é para agradar a maioria da comunidade que joga Mítica Mais, mas vai desagradar aqueles caras que curtem algo. Complicado, mas é isso, galera. É isso, tamo junto sempre, até uma próxima. E cara, fica à vontade para comentar, discordar, tamo junto sempre.